Eu vou aqui rapidamente ler a portaria. Nós temos aqui, então, para a defesa da Marta Inês Caldarte de Mello, portaria número 024/2020, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. O coordenador do programa resolve designar os professores Cristiano José Castro de Almeida Cunha, orientador, moderador, professor Gregório Jean Warbax Hardes, doutor, professor Francisco Antônio Pereira Fialho, doutor, professora Simone Guise Foeschutter, doutora, e professora Cláudia Simone Antonello, doutora, as duas últimas examinadoras externas. Para, sob a presidência do primeiro, constituírem banca examinadora de defesa e apresentação de tese de doutorado de Marta Inês Caldarte de Mello, intitulada Desenvolvimento de Líderes em Empresas de Base Tecnológica, uma perspectiva transformadora. Essa tese ela tem duas co-orientadoras, né? A primeira co-orientadora externa é a professora Solange, e a co-orientadora interna, a professora Solange Maria da Silva, e a co-orientadora interna, a professora Gertrudes Aparecida Dandolin, ambas doutoras. Então, muito obrigado pela participação de todos e todas. Obrigado, professora Solange, está aqui conosco também. Então, Marta, você tem no máximo 50 minutos, e considerando as condições atuais de temperatura e pressão, se você conseguir terminar em meia hora, nós agradecemos muito. Então, a senhora que está com a palavra. Obrigada, professor. Cumprimento as professoras Cláudia, da URGS, professora Simone, da UDESC, professor Fialho, professor Grego, do EGC, meu orientador, professor Cristiano, e as minhas co-orientadoras Solange e Gertrudes. Sejam todos bem-vindos. Agradeço também àqueles que estão me assistindo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos também. O título da minha apresentação é Desenvolvimento de Líderes de Empresa de Base Tecnológica, uma perspectiva transformadora. A minha apresentação ela está estruturada da seguinte forma. Eu começo apresentando o tema, na sequência eu apresento os objetivos e o escopo da pesquisa, dou uma rápida pincelada na fundamentação teórica e na abordagem metodológica, e, finalmente, eu apresento os resultados e as contribuições do estudo. Bem, o nosso fenômeno de interesse nessa pesquisa foi o desenvolvimento do líder. Mais especificamente, a conexão que existe entre desenvolvimento e aprendizagem, especialmente um tipo de aprendizagem chamada de transformadora. Nós acreditamos que esse tipo de aprendizagem ela é intrínseca ao processo de desenvolvimento do líder. E a problemática que se apresenta no estudo é de que, de uma perspectiva científica, tem havido pouco avanço no conhecimento sobre o desenvolvimento dos requisitos de liderança exigidos dos líderes contemporâneos, especialmente dos líderes de EBTs. A definição do objeto da nossa pesquisa, ele foi confirmado a partir de uma revisão sistemática da literatura, onde nós pesquisamos em 5 bases de dados e selecionamos 52 estudos, todos empíricos, sendo 19 artigos e 33 teses. Nessa revisão, nós constatamos que os 3 principais contextos onde as pesquisas foram aplicadas, sendo que 41% dos estudos foram aplicados no contexto educacional e 29% em programas de desenvolvimento de liderança, e 25% dos estudos foram no contexto organizacional. Nós observamos também nessa revisão que a ausência de estudos ligando desenvolvimento de liderança, aprendizagem transformadora e no contexto de empresas de base tecnológica.
Então, dessa forma, nós visualizamos uma oportunidade de desenvolver um estudo inédito nessas 3 áreas. A partir, então, dessa revisão, nós definimos os objetivos da pesquisa. O objetivo geral foi compreender como ocorrem os processos de aprendizagem de líderes de empresas de base tecnológica a partir da perspectiva da aprendizagem transformadora. E os objetivos específicos foram contextualizar a ação dos líderes, descrever como ocorrem os processos de aprendizagem dos líderes de EBTs e identificar a aprendizagem transformadora no processo de desenvolvimento dos líderes. Trata-se, portanto, de uma pesquisa científica, onde o nível de análise foi o indivíduo, no caso o líder, e a delimitação conceitual incluiu as teorias de desenvolvimento de liderança, a teoria da aprendizagem transformadora e a literatura sobre empresas de base tecnológica. Eu vou dar uma rápida pincelada nessas 3 áreas na fundamentação teórica. Então, nós entendemos o desenvolvimento de líderes como a expansão da capacidade de uma pessoa ser eficaz em papéis e processos de liderança, como, por exemplo, na definição da direção, na criação do alinhamento e na manutenção do compromisso entre os liderados. A aprendizagem transformadora, ela consiste no processo de mudança de consciência que altera de maneira dramática e permanente o nosso modo de ser no mundo. E esse processo, ele ocorre quando refletimos criticamente sobre as experiências, transformando nossas crenças e agindo de acordo com a perspectiva transformada. A metáfora da semente em crescimento, ela nos ajuda a compreender um pouco melhor como se dá esse processo. Então, tudo começa com um evento catalisador, que na teoria é chamado de dilema desorientador, que nada mais é do que um evento disruptivo que leva o indivíduo a um desequilíbrio interno. Pode ser um fato trágico na vida dela, como a morte de alguém da família, ou pode ser um evento corriqueiro, mas que tenha o potencial de levá-la à reflexão, como, por exemplo, a leitura de um livro ou um filme. Existem influências, assim como na planta, que podem encorajar como inibir o desenvolvimento. No caso da planta, ela precisa de água e de sol, né? E o indivíduo também, ele precisa de influências encorajadoras, como, por exemplo, o apoio dos amigos ou da família naquele momento, durante aquela experiência. E um exemplo de uma influência inibidora, nós podemos citar os relacionamentos abusivos ou sofrer algum tipo de preconceito. O tornar-se consciente, ali no centro da imagem, é um verdadeiro drama acontece. A semente, ela rompe a casca dura para dar origem aos novos brotos. E o indivíduo, por sua vez, ele entra num profundo processo de reflexão crítica, onde ele questiona todo o seu sistema de crença, valores, sentimentos e expectativas em relação àquela situação, àquela experiência que ele está vivenciando. A floração, ela representa o nascer de uma nova perspectiva. É a mudança visível na maneira de pensar e de agir. Mesiro nos coloca que esse processo é um processo irreversível, que uma vez que alguém passe por ele, não retorna ao estágio anterior. Em relação à empresa de base tecnológica, elas são consideradas organizações intensivas em conhecimentos. São aquelas empresas que realizam esforços tecnológicos significativos e elas concentram suas operações na fabricação de novos produtos. Agora, falando sobre a abordagem metodológica, a visão de mundo que norteou a nossa pesquisa foi o paradigma interpretativo. Isso tomando como referência os 4 quadrantes de Morgan.
Consiste, portanto, numa pesquisa qualitativa básica, que empregou o método da história oral temática. O instrumento utilizado foi a entrevista temática semi-estruturada. Snowball foi a estratégia empregada para identificação e localização dos sujeitos participantes da pesquisa. E os sujeitos, então, foram 6 líderes de empresas de base tecnológica. Aqui nós temos a caracterização dos entrevistados. Como vocês podem ver, todos são do sexo masculino. A idade variou de 33 a 64 anos. 3 eram engenheiros e 2 com formação na área tecnológica. Todos sócios fundadores da empresa e ocupantes de cargos de liderança. Os nomes, obviamente, são fictícios. Para análise dos dados, nós empregamos a abordagem de codificação dedutiva, ou seja, nós tomamos como ponto de partida as proposições teóricas. A análise dos dados foi realizada em 2 etapas. Na primeira etapa, foi a análise e descrição das experiências de aprendizagem, onde nós fizemos o relato individual de cada uma das experiências. E a segunda etapa foi a análise e descrição dos resultados da aprendizagem, baseado no relato feito na primeira etapa. Então, na primeira etapa, nós tomamos como referencial as 4 fases do processo de aprendizagem transformadora já descritos na literatura. E na segunda fase, nós aplicamos a tipologia de resultados da aprendizagem transformadora, também derivada da literatura. Na organização dos dados, nós procuramos seguir essa mesma lógica, ou seja, estabelecer a distinção entre o que era resultado e o que era processo, quais processos que levaram a esses resultados. Então, agora nós começamos a falar especificamente sobre os processos. Colocamos aqui os 5 elementos que emergiram dos dados. Foi aprendizagem informal, dilema desorientador, papel das emoções, autorreflexão crítica e desejo de mudança. Vamos ver cada um deles na sequência. Primeiro, nós constatamos a predominância da aprendizagem informal. 5 relatos se encaixaram nessa categoria. A aprendizagem informal, ela é consequência natural das experiências. Ela não é intencional e muitas vezes ela não é nem reconhecida pela pessoa como sendo uma aprendizagem. É o que a gente chama de escola da vida, né? Tivemos um relato na categoria não formal. Esse tipo de aprendizagem, ele segue um planejamento, treinamentos ou capacitações no próprio ambiente de trabalho. E na categoria formal, nós não tivemos nenhum relato. Nessa categoria, são se encaixam aquelas aprendizagens em instituições e programas reconhecidos, como, por exemplo, um curso de graduação ou um curso de pós-graduação, né? Nesse resultado, nós podemos aprendizagem transformadora. Outro elemento do processo são os dilemas desorientadores, identificados como precursores da aprendizagem. Os dilemas que os nossos participantes livram, a crise violenta na empresa, obrigando a demissão de muitos funcionários, a reação explosiva e inesperada de um liderado, um discurso inadequado, o suicídio de um amigo, uma crise na empresa e estudar a história de líderes de empresas globais. Aqui nós temos uma fala de um dos participantes que ilustra bem o momento em que ele apresenta essa etapa do processo. Ele disse: então, eu não acreditava como era possível implantar aquilo dentro de uma área produtiva. E eu lembro que foi bem forte assim, de eu tentar fazer aquilo, porque ia contra muita coisa que eu pensava.
notáveis, como por exemplo, ele disse: então, eu não acreditava como era possível implantar aquilo dentro de uma área produtiva. E eu lembro que foi bem forte assim, de eu tentar fazer aquilo, porque ia contra muita coisa que eu pensava. Notáveis, como por exemplo, o medo, ansiedade, angústia, preocupação, vergonha, pesar e espanto. Na literatura menciona que o papel das emoções é levar o indivíduo para fora da sua zona de conforto e obrigá-lo a refletir. Aqui também a fala de um dos participantes ilustra esse momento do processo. Aí, quando eu comecei a demitir, acho que quem mais chorava era eu, não eram as pessoas. Aí foi uma experiência, assim, muito ruim. Um elemento central também na aprendizagem transformadora é a autorreflexão crítica para dar significado àquela experiência que a pessoa está passando. Mesiro entende a autorreflexão crítica como um esforço para tomar consciência e questionar as suposições dadas como certas e que governam o pensamento, o sentimento e a emoção. Aqui a fala de um deles ilustra bem esse momento do processo. Ele disse: daí eu comecei a analisar, eu sou lógico, então eu comecei a analisar e ver o que estava dando de errado ali. Bem, essa figura ela representa o contexto interno em que ocorre a mudança de consciência, ou seja, a aprendizagem. Nós denominamos esse contexto interno de sistema produtor de significado e coerência. Ou seja, são estruturas mentais cognitivas de suposições dentro das quais a pessoa assimila e transforma o significado da sua experiência. Esse sistema ele é formado por um modelo mental ou modelo de referência que inclui 6 perspectivas de significado, que são filosófico, epistêmico, sociolinguístico, psicológico, estético e moral-ético. Essas perspectivas de significado, elas funcionam como filtros perceptivos da experiência. O ponto de vista é que pertence a cada uma dessas perspectivas, elas são a própria expressão da perspectiva. É como um indivíduo se apresenta o que tem dentro dessa perspectiva, no caso, o que ele pensa e qual é o filtro que ele usa para entender aquela experiência. E os pontos de vista, eles são compostos por um conjunto de expectativas, crenças, sentimentos, atitudes e julgamentos sobre um assunto em específico. E eles são denominados na teoria de esquemas de significado. Então, é nesse contexto, é nesse sistema que ocorre a mudança de consciência, ou seja, a aprendizagem, né? E ela ocorre quando essas perspectivas são alteradas ou de alguma forma reformuladas. Aqui nós destacamos as 3 perspectivas de significado que parecem ter passado por algum tipo de alteração nos nossos participantes. Então, por exemplo, a mudança de consciência a respeito da própria identidade e do autoconceito se refere a uma alteração na perspectiva psicológica. E 5 líderes manifestaram algum tipo de alteração nessa perspectiva. A mudança de consciência a respeito do uso da linguagem e do seu papel como líder se refere à alteração na perspectiva sociolinguística. E tivemos ali 2 líderes que manifestaram algum tipo de alteração nessa perspectiva.
a mudança na forma como esses líderes construíam o significado da sua experiência, ou seja, a mudança no próprio filtro perceptivo se refere à alteração na perspectiva epistêmica. E nós tivemos, então, nessa aí, 6 líderes que manifestaram algum tipo de alteração. Mas, no entanto, nada disso acontece se não houver... Perdi aqui só um pouquinho. Mas, no entanto, nada disso acontece se não houver o desejo da mudança. Mesiro nos coloca que não é suficiente entender intelectualmente a necessidade de mudar a maneira de agir. A mudança requer força emocional e um ato de vontade para avançar. Aqui nós trazemos a fala de 2 participantes que ilustram o desejo da mudança. José disse: porque é um desejo meu de mudança, é um desejo genuíno mesmo, eu quero mudar. E Rafael disse: então eu decidi que eu ia mudar. Então, para mim, assim, quando eu decido, para mim é página virada. Acabou. Entendi o problema, eu vou resolver. Passamos agora, então, a detalhar os resultados da aprendizagem transformadora. Os processos de mudança que a gente acabou de relatar agora, as alterações na perspectiva de significado epistêmica, psicológica e sociolinguísticas, elas impactaram em 6 dimensões da aprendizagem, que são elas: visão de mundo, aprendizagem epistemológica, capacidade, comportamento, self e aprendizagem ontológica. Na sequência, a gente vai ver 2 exemplos concretos de cada uma dessas dimensões. Então, a mudança na visão de mundo epistêmica, na visão de mundo, foi resultado do processo que ocorreu na perspectiva epistêmica. Então, Ney, por exemplo, reformulou as premissas sobre como administrar o dinheiro. E Rafael reconheceu a necessidade de maior equilíbrio entre tarefas, resultados e pessoas. A mudança na dimensão comportamento, ela foi resultado dos que ocorreram na perspectiva epistêmica, sociolinguística e psicológica. Beto, por exemplo, mudou a postura quanto à maneira de conduzir a equipe. E José adotou práticas e ferramentas profissionais mais para implementar a mudança de acordo com a nova perspectiva. Profissionais mais para implementar a mudança de acordo com a nova perspectiva. A mudança no self foi resultado dos processos que ocorreram na perspectiva sociolinguística e psicológica. Armando, por exemplo, ele se libertou da expectativa social sobre o seu próprio papel de líder, o que lhe conferiu maior autenticidade no relacionamento com os liderados. E José demonstrou maior autoeficácia e autoconfiança no seu papel de líder. A aprendizagem epistemológica, ela foi resultado do processo que ocorreu na perspectiva epistêmica. José, por exemplo, desenvolveu uma forma de saber mais intuitiva, e Beto desenvolveu uma forma de saber mais empática. A mudança na dimensão capacidade foi resultado do processo que ocorreu na perspectiva epistêmica e sociolinguística. Neste caso, o resultado foi a expansão da consciência para uma visão da realidade organizacional mais inclusiva, compreensiva, completa e integrada, especialmente no que concerne aos diferentes perfis existentes entre os liderados.
Bem, essa figura, ela resume as 6 dimensões da aprendizagem e os seus respectivos resultados. Então, na dimensão visão de mundo, por exemplo, nós temos ali 3 tipos de resultados. Delas, mas vou falar resumidamente no geral os principais resultados que aconteceram. Então foram eles. Então eu gostaria de destacar algumas contribuições do nosso estudo. A primeira delas é a descrição detalhada dos processos de aprendizagem e de como a mudança de consciência pode implicar no desenvolvimento dos líderes, que foi representado por essa figura. A segunda contribuição é a descrição detalhada dos resultados transformadores e suas implicações na forma de liderar, que foi representado por essa outra figura aqui. Então, nós consideramos esses 2 aspectos da aprendizagem descritos de forma detalhada no nosso estudo como uma contribuição importante, visto que na literatura essa distinção ela não é muito clara. Por fim, estudar como o dilema desorientador, as emoções e a reflexão crítica levaram à aprendizagem nos permitiu avançar na compreensão da dinâmica existente entre aprendizagem transformadora e desenvolvimento de líderes, algo que até então não foi estudado em EBTs. Dito isto, eu encerro minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marta. Eu acho que nós podemos voltar. Né? Bem, agora nós vamos ter a parte das arguições, né, das contribuições. Cada professor vai ter aproximadamente 20 minutos para fazer as suas contribuições e arguições. Eu estou esperando aqui os professores voltarem para a tela. Professora Cláudia, está me ouvindo? Sim. Ok. Estou esperando a sua imagem aqui chegar, está carregando. Sim. Bem, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, como mantendo aqui a nossa lógica de trabalho, nós vamos iniciar pelo mais distante, se bem que aqui no universo virtual não tem esse negócio de distante, né? Mas a distância é muito relativa aqui. Então, mas vamos começar então com a professora Cláudia. Professora, a senhora tem então 20 minutos para suas arguições, contribuições. A senhora está com a palavra. Ok. Bom, tentarei ser o mais breve possível, não é? Porque eu sei que essa é a 7ª banca que eu participo à distância nas últimas 3 semanas e já passei por diferentes situações. O que eu vou pedir para vocês é se desconsiderem, eu não estou em Porto Alegre, eu estou no interior de Canela, no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, alguns ruídos rurais pode ser que aconteçam, feito um cachorro latindo ou coisa do gênero. Tá? Agradeço, então, ao Cristiano e à Marta pelo convite. Não é? Eu participei da defesa do projeto em 2018, em novembro, se não me falha a memória. Eu vou fazer o seguinte, Cristiano, eu vou seguir o parecer que eu enviei por escrito, porque eu sou meio prolixa, daí para não perder o foco, eu vou abordar, na verdade são 10 itens, não é, que normalmente a gente adota para avaliação de dissertações e teses, e o primeiro deles diz respeito à relevância e pertinência para o campo de conhecimento. Né? Então, a partir da leitura do trabalho da Marta,
Eu entendo que trata-se de um trabalho relevante e pertinente, não somente para o campo da engenharia do conhecimento, como também para o campo da administração e da educação corporativa. A problematização e contextualização estão bem sustentadas por argumentos teórico-empíricos, não é? Entendo que, inclusive, a revisão de literatura, a revisão bibliométrica, não a de literatura que foi realizada, foi bastante cuidadosa e evidenciam uma aderência ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento desta universidade. Quanto à estrutura do trabalho, né, e a distribuição dos capítulos, a estrutura atende o requerido para ser considerada uma tese de qualidade. É equilíbrio entre revisão de literatura, capítulos de procedimentos metodológicos e de apresentação e análise dos resultados. A única sugestão que eu daria em relação à estrutura é que existem 2 parágrafos que são sistematicamente repetidos toda vez que ela apresenta a análise, né? Nesta sessão apresente os resultados da aprendizagem do fulano de tal. Depois, o relato está dividido de acordo com as 4 fases do processo de aprendizagem transformadora. Na verdade, se o leitor se ateve, não é, principalmente aos procedimentos metodológicos, onde fica bastante claro, ou ela pode, no início do capítulo de análise, apresentar isso e não precisa, assim, não necessariamente, para não ficar redundante, né, sempre os mesmos capítulos 6 vezes na sequência. Item 3, clareza na problemática de pesquisa e na exposição dos objetivos. Bom, quanto à questão de pesquisa e os objetivos estabelecidos, eles ficaram bastante claros, estão bem alinhados. Percebi a partir do projeto que o terceiro objetivo específico foi reescrito, achei bastante pertinente e todos eles foram adequadamente atingidos. Tá? Quanto à questão de que há uma notória carência de dados empíricos na área de desenvolvimento de líderes e de que não se identificou estudos que abordassem a perspectiva transformadora em IBTs, na verdade me parece secundária ao fato de que o estudo contribui principalmente para compreendermos também os motivos pelos quais o desenvolvimento de lideranças, embora tenha investimentos pesados, não obtém os resultados esperados. Então, depois eu faço uma série de questões, né, dos gaps de motivações. Tem um estudo enorme da Harvard, onde a insatisfação no desenvolvimento de lideranças é algo, assim, frente ao contexto atual, extremamente decepcionante. Então, não só porque não tem métodos de avaliação adequados, mas porque assim, normalmente esse desenvolvimento ele tem muito menos experiência em ensinar as pessoas a se comunicar e a trabalhar colaborativamente de forma eficiente, ou seja, nas questões comportamentais. Então, o que eu vejo assim, de riqueza em termos de contribuição? Não é só uma lacuna, tem a lacuna de estudo, mas tem também algumas respostas a essa deficiência que as empresas têm identificado no momento que elas investem bilhões de dólares no desenvolvimento de lideranças, né? Então, contribui para o desenvolvimento de lideranças de EBTs, para a gente compreender, mas também vai além disso, né? Acho que tem uma riqueza que não se limita à lacuna, mas que um questionamento, não é? Tem um autor que gosta de trabalhar, ao invés de lacunas em estudos, de trabalhar com questionar o que está posto, inclusive em termos de teoria, que é o Alvinson. Ele tem um livro bem interessante que é da construção, ele trata da questão da construção de pesquisas, e eu acho que a tese da Marta, então ela trabalha na lacuna, mas ela também faz um questionamento ao próprio formato dos cursos de desenvolvimento de lideranças. Tá? Então essa é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado. Base conceitual, que é o ponto 4, e fundamentação teórica. A aprendizagem e liderança por si só se caracterizam como sendo construtos complexos. Mostra-se visível o esforço e empreendimento da doutoranda no desenvolvimento de revisão de literatura acerca dessas temáticas. Explora com propriedade e pertinência os eixos teóricos de aprendizagem transformadora e desenvolvimento de liderança. Destaque a adoção da perspectiva aprendizagem transformadora como um fenômeno relacional
e da liderança e do desenvolvimento de liderança numa visão processual, enquanto um fenômeno em fluxo e dinâmico. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese, não um colchetes, porque é mais extenso. O que a gente tem adotado na administração é uma visão mais processual das organizações, né? E com isso, quando eu enxergo uma organização como algo processual, não é estanque, não é só aquela estrutura que o organograma nos traz, mas de que ela está em construção cotidianamente, né? Que é o que eles chamam becoming, está tornando-se sempre uma organização. E a aprendizagem vista nessa perspectiva, ela também não, ela passa a ser como a Marta trabalha, numa visão processual, porque muitas vezes as organizações trabalham só com a perspectiva de commodity, que é o resultado da aprendizagem. Então, acho, nesse sentido, uma opção das abordagens teóricas muito bem alinhadas e pertinentes ao contexto atual, e daí puxo para a administração. E não só a administração, na psicologia do trabalho organizacional, a gente também tem adotado essa visão mais processual. Ok? Muito bem. Ponto 5. Coerência teórico-metodológica. Estabelece alinhamento entre a revisão de literatura, os 3 eixos teóricos que eu comentei, né? Teorias de desenvolvimento de liderança, da aprendizagem transformadora e de empresas de base tecnológica. Alinha a natureza e delimitação do objeto de estudo e o método empregado para a sua investigação, ou seja, há uma coerência. Questão número 6, procedimentos e técnicas de pesquisa. O capítulo da tese está muito mais bem construído, mais consistente em relação à leitura que eu fiz na época do projeto, né? O método selecionado para o desenvolvimento da pesquisa está claro, bem sustentado, assim como a coerência na técnica empregada, das entrevistas, que depois eu gostaria apenas de um esclarecimento. Critério de escolha dos sujeitos pesquisados são bem estabelecidos e a validação dos relatos pelos pesquisados, conforme requerido para o método selecionado, é realizada. Atualmente a gente se depara com muitos estudos, não é? E essa é uma preocupação, e daí, de novo, no campo da administração, que nós tiramos muito das empresas para a pesquisa e pouco devolvemos. Então, à medida que a gente valida os dados junto com os sujeitos pesquisados, a gente também está dando algum tipo de retorno, além de apresentar o relatório final, que é a tese. A dúvida que eu fiquei, né, é que tem... ela fala não sei se a Marta já pode me responder agora ou somente ao final. Pode ser agora? A senhora tem eu prefiro que ela responda agora, porque se eu tiver uma dúvida futura relacionada a isso, eu já elimino, a gente agiliza. Ok. Na página 257, tu te referes à história de vida e não à história oral temática. Poderia me esclarecer um pouco isso? A vida da pessoa como um todo. Você faz a pesquisa e capta o relato das pessoas sem delimitar um tema ou um assunto. E no caso da história oral temática, eu elejo um tema específico para saber especificamente sobre aquele tema. Sim, essa diferença eu sei, mas acontece que tu usaste história oral temática e lá no final do teu trabalho aparece a história de vida. Então, talvez de retomar isso na página 257. Tanto é que quando eu leciono a disciplina de método, o pessoal fica sempre muito confuso entre a diferença de história oral, história de vida, enfim, todas as possibilidades que se tem dentro do universo da história oral. Tá. E daí eu queria aproveitar para fazer a segunda pergunta. Foi possível, assim, eu queria entender, foi 1h30 com os 6 entrevistados, ou tu fizeste mais do que uma entrevista com cada um? Não, foi apenas uma entrevista. Ok, é que eu fiquei surpresa, porque assim, normalmente quando a gente trabalha com história oral, tu precisa de mais de uma entrevista para dar conta, mesmo que ela seja temática. Mas ok, eu tinha essa dúvida, tá?
Eu vou seguir, então, no parecer. A forma como os dados são tratados evidencia um trabalho artesanal e cuidadoso, habitualmente requeridos em investigações qualitativas. A forma como os mesmos são apresentados e discutidos permitem ao leitor acompanhar a trajetória e a análise realizada pela pesquisadora, bem como a aproximação dos sujeitos pesquisados. Este aspecto é importante para o desenvolvimento de estudos futuros. A riqueza de análise e reflexões, boa articulação com a revisão de literatura. O investimento na sistematização e elaboração de quadros e figuras são louváveis, além de permitirem a organização para futuras publicações. Né? Queria dar um destaque que as normalmente vêm não só bem elaboradas, mas explicadas. Às vezes a gente se depara com uma figura que não tem relação com o tema, a gente sabe que normalmente se perde um pouco da dinamicidade dos dados, né? Mas entendo que esse investimento ele é um dos destaques que eu dou ao teu trabalho. E em função disso, talvez a minha sugestão seria que essa figura onde tu trabalha com a ideia de 2 sujeitos e figuras, porque dado que é um estudo qualitativo, não me parece que o número de sujeitos, né, senão eu fico com a impressão que tu trabalhaste com frequencial, que não foi o que tu fizeste, tá? Muito bem. Seguindo... Sim, e daí aqui é só uma questão, de novo, de alinhamento de texto, como foi da história de vida. Na página 111, no capítulo de procedimentos metodológicos, tu diz, dessa forma, a pesquisa feita com os entrevistados envolveu um conjunto de relatos de experiências, etc. Talvez fosse mais coerente colocar o objetivo geral, porque aqui quando tu diz assim, compreender o processo de aprendizagem transformadora, que ocorre no desenvolvimento de líderes de EBT. Na verdade, é a partir da perspectiva da aprendizagem transformadora e não dos dilemas, senão dá a impressão que dentro da perspectiva, dentro da teoria da aprendizagem transformadora, tu escolheste apenas os dilemas desorientadores. Tá certo, certo. Muito bem. Aqui, ainda dentro dos procedimentos metodológicos, não é? Uma dúvida que me ficou. Assim, para mim está bem claro que tu usaste o Hogan e o Henderson para estabelecer categorias iniciais de análise dos teus dados. Isso. Emergiu, além das categorias desses 2 autores, alguma outra categoria que tu possa deixar bem explicitado? Na questão dos processos ali, a aprendizagem informal surgiu, o desejo da mudança também, e deixa eu me lembrar. Não, eu só estou te trazendo isso porque, assim, as considerações que eu faço é mais no sentido de eu compreender e, eventualmente, tu discutir isso com os teus orientadores se há necessidade de explicitação ou não. Porque o que eu acho interessante? Dado que tu usa esses 2 autores que a gente chama de categorias pré-definidas, né? Se as primeiras eram pré-definidas, estas emergiram do campo, porque é aí que tu vai mostrar aonde há uma possibilidade de contribuição do estudo também, tá? Para sustentar a tua contribuição, senão o que parece? Quando a gente chega na análise dos resultados, a gente vê que tu vai associando esse resultado, tu vai fazendo articulação com a literatura, e daí qual é a impressão que dá ao leitor? Que, na verdade, tu só encontrou aquilo que alguns autores já vinham falando. E para sustentar uma arte do que é teu dos outros autores. Tá? Okay. Em relação à duração das entrevistas, eu já comentei. A categoria 7, correção gramatical, a princípio não tenho considerações a fazer. E a adequação às normas da BNT, eu não sou a pessoa mais adequada, porque não sou muito padronizada para essas coisas, certo? Muito bem.
Me chamou a atenção que tu deste um destaque à questão da categoria da aprendizagem informal, né? E aqui eu entro no item 9, que é a arguição também propriamente dita. A minha pergunta é assim, eles não mencionaram em momento algum a sua formação ou algum curso que participaram? Não. Não. Literatura sobre isso, separar a aprendizagem formal da informal. Tá? Porque assim, eu em sala de aula, eu estou numa situação formal, mas eu terei situações informais onde os processos de aprendizagem poderão estar acontecendo. Né? E talvez isso seja importante destacar, porque dentro da literatura de aprendizagem informal, e já existem inúmeros estudos que têm demonstrado que não somente líderes, mas também, como eu brinco, né, os seres normais, afirmar isso, mas eu acho que tem que vem confirmar a questão de que as pessoas aprendem mais informalmente, né? Mas que este informal tem que estar associado, de alguma maneira, a uma mudança de consciência para determinadas situações. Daí sim tu avança na discussão dos processos de aprendizagem informais. Quando que eu venho te fazendo algumas perguntas, né? Isso é no sentido de poder valorizar mais o teu trabalho. Quando a gente vai para a discussão da contribuição teórica, então, assim, o que efetivamente a tese contribui, que não é só a descrição, mas detalhes impactadas, porque, assim, nesse sentido, as 4 fases do processo de aprendizagem transformadora, né, do Henderson, e a tipologia dos resultados do Hogan, mais os processos de aprendizagem do Mezirow, assim, fazer estas relações é que, para mim, é uma contribuição. E estas relações podem... É uma maneira de se trabalhar, a que tu te propuseste aqui, não só o resultado da tese, mas da forma como tu trabalhaste para esse desenvolvimento de Professora Cláudia, professora Cláudia, eu vou fazer uma proposta aqui para os membros da banca. Eu vou fazer uma proposta para nós aqui, os membros da banca, para a gente só deixar a Marta e a professora Cláudia. Essa última parte aí que a senhora falou, a gente quase não ouviu. Okay, tá, eu repito que é a última parte mesmo. Ok, eu vou repetir porque realmente é a última parte. Então, eu trouxe aqui, tá, a questão de contribuição teórica. Então, assim, considerando que tu, Marta, utilizaste a tipologia, as 4 fases, os processos de aprendizagem baseado na teoria transformadora de Mezirow, e tu fazes depois uma série de articulações com a literatura, eu entendo que a tua contribuição ela está exatamente em trabalhar com as dimensões da aprendizagem que foram impactadas. Nesse sentido, eu acho, sim, o estudo inovador, né? Além de que não trabalha com a ideia de lacuna, e sim de inovação. Então, o que é uma sugestão para os estudos futuros é poder, a partir da tua tese, tentar trabalhar novamente com a relação com essas 3 questões, né? Com essas 3 literaturas, do Hogan, do Henderson e do Mezirow. Porque com isso, porque a gente termina encontrando, pode ser que não seja nas EBTs, mas estudos sobre aprendizagem, emoção existem, né? Eles tiveram o seu auge na década de 80, 90, depois desapareceram, agora tem retornado, talvez mais no campo da psicologia organizacional, mas tem sido considerado. A ideia de que a reflexão crítica tem diversos componentes sociais, éticos, éticos, políticos, etc., não é? Que são fatores intrínsecos à existência do indivíduo, que moldam o seu comportamento. Existem estudos. O que me parece importante é exatamente essa questão de
fazer uma relação, e sim, daí vem a descrição. A descrição é fruto dessa proposta que tu faz de relação entre a teoria, tá? Ok. E daí, para finalizar, isso para mim tem um rebatimento na questão dos estudos futuros, né? Ali no primeiro, estudar o papel do processo de aprendizagem, mas assim, do processo de aprendizagem, em que ambiente, em que organizações, de que... Eu acho que tem que ser mais específico isso. O B está ok. O C, quando tu traz investigar a correlação. Quando a gente fala em correlação, está falando, na verdade, em estabelecer causa e efeito em estudo quantitativo, perdendo a visão processual ao fazer isso. Tá? É. Usar... Como? Entendi. Oi, Eu entendi. Usar o método de história temática para compreender com mais detalhes, identificar as circunstâncias favoráveis. Parece que mais importante é o foco do contexto de aprendizagem do que o método que tu sugeres de história oral temática, tá? Desenvolver estudos situados no paradigma positivista ou crítico. Ok, no que, como, me pareceu solta essa sugestão. Adotar métodos de pesquisas inovadores, porque eu acho que tem que ter uma justificativa para cada sugestão de agenda futura. Estudos longitudinais, extremamente pertinente, ok. E os estudos experimentais, eu fico me perguntando, será que os longitudinais não vão dar conta dessa última sugestão que tu estás dando? Então, são questões que me fizeram pensar e sugerir algumas questões. Não sei se tu queres comentar, Marta. Não, eu concordo. Eu acho que teria que dar uma fundamentação melhor para essas sugestões, né? E as tuas contribuições, eu acho que elas têm que ser mais cara Marta, sabe? Cara Marta, que eu quero dizer, assim, não é só, eu acho muito, não é que eu ache simples, não é porque o outro não tem descrição, eu acho que tem muito mais do que a descrição quanto contribuição, tá? Tá, ok. Da minha parte era isso, não sei se tu queres falar mais alguma coisa. Não, achei ótima a sua contribuição, são todas pertinentes. Realmente, algumas coisas que a professora falou aí, eu me toquei agora, que realmente, no momento que eu estava escrevendo, o uso da palavra, por exemplo, correlação ali, eu não me liguei nessa, né, no Não, sentido, isso são ajustes. mas É porque até a tua agenda de estudos futuros pode avançar se tu reforçar a questão das contribuições, deixar mais destacado isso. sim, Tá? ok, então. Professora, muito obrigada, tá? Pela sua Eu quero contribuição, por todas as suas sugestões. aqui parabéns para ti, para o teu orientador, orientadoras, e da minha parte a tese está aprovada, viu? Oh, obrigada. Professora Cláudia, muito obrigado pelas suas excelentes contribuições, certamente vamos levá-las em consideração. Marta vai ter aí algumas coisas a fazer. Eu acho, Marta, que principalmente mostrar as tuas contribuições, né? Realmente ressaltar as tuas contribuições. E tem boas contribuições. Muito obrigado. Então, nós vamos passar então a seguir para a professora Simone Fleischutter. Professora Simone, está nos ouvindo? Está aí, então, a professora Simone. Professora Simone, a senhora então tem 20 minutos para suas arguições e considerações. E a senhora escolhe se quer fazer de forma dialogada ou quer primeiro fazer a sua apresentação e depois a Marta entra. Professora Simone, só uma coisa, o seu som está desligado, por gentileza. Ok, desculpa, professor. Ok, eu vou sair então, deixar vocês duas à vontade. Off, né, Marta? Bom, boa tarde a todos e a todas. Marta, mais uma vez, obrigada pelo convite, professor Cristiano, as co-orientadoras também.
É um prazer poder participar para fechar esse ciclo, né? Uma vez que a gente estava mais ou menos, acho que 2 anos atrás, né? Praticamente 1 ano e meio atrás, nesse processo de qualificação. Então, quero começar te dando os parabéns pelo excelente trabalho. Acho que já foi muito destacado aí pela professora Cláudia os ganhos e a contribuição desse trabalho para as áreas de conhecimento. E também destacar a contribuição que ele vem dar para um debate interdisciplinar, né? Eu acho que tem alguns pontos de destaque no trabalho que eu gostaria de começar assim apresentando aqui, que um deles é a questão da interdisciplinaridade que a gente percebe, né, nesse teu esforço de envolver conceitos e temáticas da educação, da gestão, da inovação, do comportamento humano, das organizações de conhecimento. Então, um dos primeiros destaques que eu quero fazer ao teu trabalho é essa questão da interdisciplinaridade de áreas e temas como um fio, assim, né, pelo qual tu te conduziste. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse início assim, que foi ponto de atenção para mim, que tu seguistes várias recomendações dos membros da banca na qualificação. Foi visto isso, né? Achei, desde o título, que não estava o teu objeto de estudo, eu lembro que a gente comentou, então, bem bacana quando a gente pode dar esse tipo de contribuição e depois ver que houve, né, um reconhecimento aí. Também um destaque entre uma coisa que me chama atenção, que foi discussão nossa na qualificação, essa preocupação em se articular o contexto de estudo com as escolhas teóricas que tu fizestes, né? Então, os temas da aprendizagem transformadora, do desenvolvimento dos líderes, no contexto das EBTs. Eu acho que tu conseguiste no texto, na tua introdução, trabalhar bem essa articulação e mostrar por que essas duas temáticas eram muito pertinentes ou são muito pertinentes para se estudar nas EBTs, como contribuição teórica e empírica também. Outra coisa de destaque no teu trabalho, a consistência teórico-conceitual, que é um requisito fundamental na tese, e uma preocupação tua de tornar didática essa explicitação de conceitos e teorias que tu adotaste no teu trabalho. O teu texto acessível, mesmo em pontos mais complexos, eles se mostraram bastante assim, interessantes e atrativos para o leitor. Houve uma sistematização e uma didática também na apresentação das escolhas metodológicas, bem expostas, e também fazendo uma associação com o teu objeto de estudo, sempre, né? Procurando mostrar por que essa escolha epistemológica, por que esse método associado com o teu fenômeno, né, de análise. O texto ele tem uma clareza, então, como eu acabei de falar, escrita adequada, acessível. Um esforço, né, novamente, eu repito aqui, de ser didática em toda a tese, mesmo nas questões mais complexas. Alguns comentários pontuais, então, que eu gostaria de fazer como contribuição também e ainda, né, alguns destaques. Eu sugiro que tu revises a questão da construção e da articulação do resumo. Eu acho que tem que dar mais objetividade. Achei que algumas frases elas estão assim pouco articuladas. No resumo, talvez reduzir um pouquinho, e aquelas expressões de continuidade e associação entre frases, isso também usas um pouquinho, achei em demasia, então dá uma revisada no resumo, né? Na introdução, na parte que tu vais fazer aquela interseção entre aprendizagem transformadora e desenvolvimento de liderança, onde está ali a centralidade do teu objeto de pesquisa, eu acho que, na minha visão, antes dessa figura, na página 31, tu expressa, de certo modo, no meu olhar, a tua tese, aquilo que tu vais mostrar ao longo de todo o trabalho, a frase anterior à figura. Eu acho que tu poderias destacar isso como sendo, se
eu entendi corretamente, né, sendo essa a declaração da tua tese, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, em relação ainda na introdução, é o teu terceiro objetivo específico, que foi alterado, né, que era alguma coisa anterior de dar sentido, das experiências, eu lembro do processo. Tu colocas como identificar e descrever. Eu achei que ele está adequado como terceiro objetivo, respondendo a todas as tuas questões lá, né, alinhando com os resultados, mas eu acho que tu vais além do identificar e descrever. E até para estabelecer uma coerência com o teu objetivo geral, né, epistemologicamente falando, de compreender esse processo, esse fenômeno como um todo, né? Então, eu acho que tu vai além de identificar e descrever, eu sugeriria que tu penses talvez numa ação de analisar e tal, analisar a aprendizagem transformadora como um mecanismo de desenvolvimento do líder. Acho que nesse sentido eu coloco também essa contribuição que depois vai no meu parecer, tá? Outra coisa que eu gostaria aí ainda de destacar, eu acho que a professora Cláudia colocou isso muito bem, mas assim, gostaria de destacar essa contribuição, mais essa contribuição da tua pesquisa no âmbito do grupo de pesquisa, né, no LGR, e na contribuição do ponto de vista teórico e analítico, na medida em que a gente tem, como disse a professora Cláudia, os estudos de desenvolvimento de liderança muito prescritivos, descritivos, prescritivos, que não consideram esses elementos mais subjetivos, mais afetos à questão subjetiva dos indivíduos que são líderes. Então, eu acho que o teu trabalho ele contribui muito nisso, ampliando esse conhecimento, né? Acho que é uma contribuição teórica bem relevante aí que tu podes ter a partir das produções que vocês venham a fazer. E também associando ao ambiente de estudo que vocês fizeram, que tu estudaste, que são as EBTs. Também quero destacar nos fundamentos teóricos a questão da visão da liderança como processo coerente com o objeto de estudo, que é a experiência dos líderes. Assim, acho que tu dá um destaque para o posicionamento das abordagens teóricas que tu assumes como orientadoras da tua pesquisa. Então, às vezes a gente tem essa revisão teórica, né, faz o levantamento do estado da arte e tudo mais, mas os doutorandos não se posicionam, né? A minha escolha é essa. Eu acho que tu mostras a tua escolha e justificas, né? O tempo inteiro fazendo o alinhamento com a abordagem da aprendizagem transformadora como numa perspectiva contemporânea da análise, né, numa visão dinâmica, em construção, assim como é a noção da liderança que a gente tem estudado como um processo de construção a partir das experiências também, das relações, das interações. Então, acho que isso ficou bem coerente dentro da tua revisão. Com relação à metodologia, Marta, eu também, né, assim, destaco essa coerência que eu já falei, com os objetivos da pesquisa, com o fenômeno, mas eu gostaria de fazer duas pontuações aqui, né, para a tua reflexão, né, acho que sobre a questão da história oral, a questão da professora Cláudia também era minha, né, mas foi ali, tu trabalhasse com a história oral temática e depois tu falas em história de vida, acho que isso é importante deixar claro, né, para manter essa coerência. Eu só gostaria de fazer uma observação, salvo maior juízo, com relação à tua definição na análise, na etapa de análise, de que houve a categorização dedutiva. Tu reforças isso, né? Por que é uma categorização dedutiva que tu fizestes? De certo modo, explicasses um pouquinho já para nós ali, quando a professora perguntou. Eu entendo assim que está adequada essa tua categorização na medida que das escolhas prévias de categorias e conceitos que tu fazes ali dos autores. Mas também tem que se ter cuidado, e tu até falaste explicitamente isso, né, que aconteceram
de se identificar elementos do processo de aprendizagem que emergiram dos dados. Então, há uma lógica indutiva também nisso, e se tu pensares que tu vais trabalhar em cima das experiências dos líderes, né, da história dos líderes, né, dos temas que foram trabalhados a partir dessas histórias, emergem significados, emergem elementos que são evidências dos dados. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tem que se pensar que há uma intersubjetividade nisso, né? Você trabalha com as categorias prévias, com as definições conceituais prévias, como categorias e dimensões de análise, mas que elas também estão, digamos assim, expostas ao que os dados vão evidenciar e aquilo que eles vão trazer como contribuição, como falou a professora, né? São outras evidências empíricas agora que são trazidas para, digamos assim, enriquecer e explicar essas evidências, né, esses significados do processo de desenvolvimento, de aprendizagem desses líderes. Então, acho que ali tu tens que tomar um certo cuidado até em função do método que tu trabalhas, que é a história oral, que ela é baseada nas experiências dos indivíduos, né, das pessoas, expostas para ti, né, essas experiências pela história oral, e também sujeitas às interpretações que tu vais fazer em compartilhamento com os sujeitos, que é um dos digamos assim, dos elementos que a gente considera quando se faz a história oral, né? O pesquisador e o pesquisado, eles compartilham alguns significados, é um dos princípios, vamos dizer assim, que a gente tem quando trabalha com história oral, desculpa, ainda que num recorte temático, tá? Então, acho que isso também é algo que para vocês pensarem depois. Só um pouquinho. Bom, eu quero ainda falar um pouquinho, estou um pouquinho rouca, só um pouquinho. Com relação aos relatos, né, aí vão passando já para os resultados, né, o que eu gostaria de colocar, eu achei, assim, de uma capacidade de sistematização incrível tu conseguires trazer os relatos e organizar da forma como eles foram organizados a partir das dimensões, das categorias, e aí associando com os relatos, depoimentos dos teus sujeitos, né? O primeiro relato, que seria ali uma descrição mais geral das histórias, o relato oral, o documento oral, como a gente fez, como a gente viu, né, que tu fizesse um resumo das histórias deles em relação à experiência de liderança, e depois os depoimentos que tu vais trazendo para ilustrar as evidências teóricas ou a análise teórica que tu vais fazendo. Então, eu achei que a gente tem ali assim, depoimentos explicativos, reveladores dos conceitos que te orientaram, né? Isso eu gostaria de destacar. O que eu sugiro, né, enfim, se naquela parte que tu vais falar dos resultados do processo de aprendizagem de cada sujeito, quando tem os quadros, o framework ali, se ali tu já trazes, digamos assim, uma síntese dos depoimentos que tu repetistes na hora de apresentar os processos. Tá? Então, assim, minha sugestão, para não se tornar tão repetitivo, aí é uma questão que eu assim, senti que talvez fosse excessivo, na hora de desenvolver os processos de aprendizagem, tu repetisse vários depoimentos para reforçar as questões teóricas, né? As categorias e dimensões. Então, talvez aqueles depoimentos que ficaram nos processos, eles talvez não precisassem, talvez tu pudesse tu mesmo interpretar alguma coisa naquilo que fosse mais relevante e reforçar. Porque lá nos quadros dos resultados, tu trazes de novo alguns extratos, digamos assim, dos relatos. Então, ali eu acho que talvez tu poderia dar uma pensada se há necessidade de fazer, né, esses relatos em 3 momentos diferentes, se há
se é necessário isso, né? E ao final dos quadros, do processo e dos quadros dos resultados da aprendizagem, que aí foi uma questão, assim, uma sensação minha, né? Parece que ao final desses quadros individuais, das evidências das aprendizagens, parece que faltou um fechamento, né? Um parágrafo ou dois, alguma coisa articulando com o desenvolvimento de liderança, do ponto de vista teórico também. Né? Acho que tu faz todo o processo de aprendizagem bem descrito, fazendo toda essa discussão teórica, trazendo as evidências das categorias, né? Com as categorias, com as dimensões, e parece que me faltou um pouquinho ali um fechamento com a questão do desenvolvimento de liderança nessa parte, tá? De cada sujeito ali. Que tu vais, claro, nas considerações finais, lá nas tuas discussões dos resultados, tu abordas, mas ali parece que para fechar aquele quadro, eu senti uma certa falta, assim, de uma associação com os conceitos ali, com aqueles elementos também que tu trazes na teoria sobre desenvolvimento de liderança, tá? Bom, finalizando, então, a minha análise, eu vou destacar esse esforço que tu tivestes, que assim, é destaque para mim mesmo, né? Assim, tu estás de parabéns na minha visão do esforço que tu fizeste para articular os elementos teóricos de análise das relações de dimensões e categorias de Rogan e Mézirow, que são conteúdos robustos, né? Precisam realmente de um esforço reflexivo assim bem interessante. Por isso que eu acho que tu fizesse interpretação, não fizesse só análise e descrição, tu analisasse de uma forma muito assim, mais profunda, e eu acho que daí volto lá na questão daquele terceiro objetivo específico, tá? Por fim, como contribuição da tese, assim, acho que vai um pouco ao encontro do que a professora Cláudia colocou também, né? A tua contribuição me chamou muita atenção, né? Os dilemas desorientadores e os aspectos emocionais e desejos de mudança que são estimuladores da aprendizagem, como tu bem colocastes ali no final, que são achados, digamos assim, que vem contribuir com aquilo que o estado da arte, com aquilo que essas teorias já têm abordado. Talvez tu possas explorar para valorizar um pouco mais isso como tua contribuição de pesquisa. Aí me fez pensar assim na questão do desenvolvimento de lideranças, de competências para a liderança que a gente estuda, que uma das dimensões que a gente trabalha é a questão do saber ser, do querer ser, do desejo de mudar, do desejo de ser o líder, né? Então, esses aspectos emocionais de como lidar com a construção psicológica do self para ser esse líder, acho que tu tens que valorizar um pouco mais isso aí, lá no final. E também associar esses achados da pesquisa como elementos para a discussão, entre aspas, desses modelos de desenvolvimento de liderança prescritivos e descritivos, como receitas que a gente tá vendo por aí e que acabam não considerando o contexto em que eles estão sendo aplicados, né? Então, quando a gente vai falar da questão da competência, né, numa visão mais de construção da competência, experiência do profissional, a gente acredita que é o contexto que vai influenciar e determinar muito desse desenvolvimento do líder como líder, né, do desenvolvimento da competência desse líder. Mas a gente tem que considerar o contexto em que isso está acontecendo, né, em que a característica dessas, no caso, né, dessas EBTs, qual é a natureza do trabalho nessas EBTs, que, de repente, até sustentam essas histórias e essas experiências de como essa aprendizagem se deu para esses líderes, né? Acho que essa questão também pode ser, inclusive, fazer parte de uma agenda de pesquisa, né? Essa associação com os contextos em que essa liderança e essa aprendizagem transformadora e essa liderança se desenvolve. Então, vejo assim que tu tens aí uma riqueza de possibilidades, né, de disseminar
o teu trabalho, de divulgar o teu trabalho, de socializar. Ele não vem só contribuir para a questão das empresas de tecnologia, né? Acho que ela amplia isso, eu acho que vocês têm condições, a partir desses resultados que foram em EBTs, de explorar isso para outras organizações de outras naturezas e para a gestão, né? Que é muito importante. Eu queria, então, finalizar te dando novamente os parabéns. Fiquei muito feliz de poder participar de mais essa banca e de ler esse teu trabalho. Com certeza ele vai servir de referência para muita coisa que a gente vai estudar daqui para frente. Parabenizar você, o professor Cristiano, mais uma vez, e as co-orientadoras, as professoras Solange e Gertrudes, que também tem o nosso carinho aí. E é isso aí. Obrigada pela oportunidade. É isso, professor. Obrigado, professora Simone. Marta, gostaria de falar alguma coisa? Eu quero agradecer muito, professora Simone, todas as suas sugestões. Vamos olhar tudo com muito carinho e o que for possível a gente vai adequar conforme a sua visão. Eu achei muito pertinente cada uma delas. Obrigada. Obrigada. Obrigado, professora Simone. É sempre um prazer tê-la aqui nas nossas bancas, né? Sempre contribui muito para os nossos trabalhos. Eu agradeço muito a sua participação. Bem, dando continuidade, então, eu vou convidar agora eu vou do mais antigo para o mais novo. Vou convidar o professor Fialho para tecer as suas considerações e fazer as suas arguições. Professor Fialho. Então, quero agradecer, né, o convite do Cristiano da Marca de estar nessa banca, né, e as minhas considerações vão ser mais naquilo que mais eu entendo, que é a questão da aprendizagem transformadora. Né? E dizer que eu gostei muito do trabalho da Marca. Né? A gente trabalha com liderança há tanto tempo, né, e um dos autores mais antigos é o Hersey Blanchard, que já falava da importância do líder nos processos de mudança. Né? Não basta você mudar, não deve só vai acontecer se alguém liderar. Né? Esse alguém não precisa ser uma pessoa, pode ser um grupo, não importa. Né? O conceito de liderança e líder tem mudado ao longo do tempo, mas essa ideia de que para você guiar, né, na direção da mudança, precisa de uma pessoa, um grupo de pessoas que se encaminhem nessa direção. E uma das coisas que a aprendizagem transformadora vai falar é sobre a importância de um efeito disruptivo. Né? O que é isso? É a primeira fase da tal da aprendizagem transformadora. Né? O que é isso? Né? A gente ela fala lá no trabalho dela, do Argílios, né? Dos Argílios, que vai falar do aprendizagem loop simples e loop duplo. Né? Quer dizer, você, quando tem as suas crenças confirmadas, né, os seus pressupostos confirmados, você aprende alguma coisa nova, mas no loop simples. Né? Agora, quando o que você vai aprender vai de encontro às suas crenças, né? De encontro às suas premissas, aí se você consegue dar esse salto, né, aí você tem a tal da aprendizagem transformadora. Né? E isso não é fácil. Eu, por exemplo, esse fim de ano, eu viajei lá para Dubai, para Singapura, isso antes do corona, né? Passei o fim do ano lá. E o que eu vi? Dubai, quando eu nasci em 51, não existia Dubai. Era que nem gancho. Gancho de 51, não tinha nada. Aí, em 61, os caras descobrem o petróleo. Menos do que tem no campus, por exemplo. Bem menos, mas não importa. O que esses caras fizeram em 50 anos? É impressionante. Né? Singapura é a mesma coisa. E onde é que entra a experiência disruptiva? Primeiro, tem alguma coisa que confirma a minha crença. A aprendizagem em loop simples. Ou que o Piaget chama de assimilação.
né? O que é? É que eu acredito, né, que um país só cresce se você acaba com a impunidade e com a corrupção. Enquanto houver impunidade e corrupção, o país não vai crescer nunca. Não importa as riquezas que ele venha a ter. Né? E, na verdade, essa premissa foi confirmada, tanto em Singapura como em Dubai. Só que a que custo? Dubai é uma ditadura. Singapura é uma ditadura. Né? E eu sou um democrata. Então, para essa experiência disruptiva, transformar numa paisagem transformadora, eu teria que questionar a minha crença. E aí fica uma ideia para pesquisas futuras. Né? Por que líderes são mais tão jovens? Por que você não encontra tantos líderes mais velhos como eu? É porque a gente não muda a crença fácil. Não é fácil mudar a crença. Eu vou continuar um democrata. Vou continuar contra a ditadura. Se fosse um guri mais novo, de repente ele conseguia dar um salto e abrir que tem. Isso está na filosofia grega. O Aristóteles já dizia que quando o governo de um, esse um é ruim, é um tirano. E quando ele é um sábio, é um monarca. O despotismo esclarecido na Europa está aí para mostrar que essa coisa funciona. Só que eu estou velho, eu não vou mudar, eu vou continuar sendo um democrata. Né? E aí uma coisa que a gente nota é a idade dos seus líderes. É mais velhinho ali, né? Mas a maioria é mais jovem. E seria uma ideia para você trabalhar no futuro, na questão da liderança com a idade. Eu acho que os mais velhos vão ter dificuldades de liderar, porque eles têm mais dificuldade de transformar uma experiência disruptiva numa crença, numa paisagem, né? Um loop, como diz o paisagista, você cita, ou como o Piaget fala, uma abstração reflexiva. Né? Bom, então, achei o seu trabalho, então, muito bom. Né? Não vou acrescentar mais, eu acho que a minha contribuição é essa, né? É essa. Por exemplo, você podia enriquecer o seu trabalho, porque o que é a tal da paisagem disruptiva? Né? O Máximo falava de experiência de equipe. Né? O Cihali fala em flow, alguma coisa que te leva para flow. Né? São algumas coisas que você podia trabalhar. Né? Eu não estou falando aqui de Alan Platese, né? Porque como o pessoal já está falando aí, eu concordo, né? Porque é um trabalho muito interessante, né? Disruptivo, vai fazer a gente refletir sobre algumas crenças que nós temos, e isso é uma tese. Uma tese só é uma tese se ela é disruptiva. Se ela simplesmente confirma uma crença, ela até pode ser considerada, mas ela é boa quando ela te faz pensar, te faz refletir sobre as suas crenças mais arraigadas. Né? Então, eu acredito que você escreveu muito bem, você tem um orientador, um metodólogo, é o nosso metodólogo oficial, né, do EGC, e a gente não espera nada menos do que a perfeição na metodologia. Só me explica um pouquinho como é que foi o seu snowball. Só me explica como é que você chegou naquelas pessoas. Bem, eu comecei com um que a gente escolheu, e esse indicou mais dois. E assim eu fui, cada um que eu ia entrevistando, eu pedia algumas sugestões, e eles iam dando. Alguns não deram certo. Por exemplo, eu tive uma indicação que marcou a entrevista, tudo certinho. Quando eu estava chegando na empresa para fazer o trabalho, ele me avisou que não poderia me atender. Teve outro que a mesma coisa, uma indicação que a gente fez a entrevista, foi uma entrevista bem longa. Eu fiz o relato, fiz a transcrição da entrevista, passei para ele validar os dados e ele não conseguiu me dar retorno. Então, eu infelizmente tive que descartar esse participante. Mas foi assim, e foi de indicação de perguntar se poderia me indicar um conhecido, um amigo, alguém que pudesse me atender. E
Quando eu tive uma pessoa que é ligada a esse meio da inovação, das empresas de base tecnológica, para me dar alguns nomes, ele também me forneceu alguns, e assim eu fui selecionando e fazendo os meus participantes. A minha única crítica, né, eu acho assim, numa pesquisa qualitativa, o snowball geralmente te leva para muitas. Você trabalhar com a metodologia que você usou para mais de 5 é muito complicado. Né? Você deve ter um trabalho enorme com esses 6 que você chegou. Então, de repente, não sei como é que você chamaria isso, né? Seria um snowball com um filtro, para você filtrar dessa multidão que surge, geralmente, no seu caso, pode não ter surgido. Mas, geralmente, você espera que o snowball te leve a uma população maior. Mas, para você usar o snowball numa qualitativa, é importante ter algum tipo de filtro, porque mais de 6, para mim, fica inviável. Né? Você sai daquela análise em profundidade e vai ter que ir para uma análise estatística rasa. Né? Você não tem como tratar das pessoas. Né? Então, tirando esse comentário, eu concordo com os que me precederam. Né? Eu já mandei o meu parecer para o Cristiano com algumas outras considerações. Né? Lógico, eu citei o seu Jung no final, né? Eu amo, né? Esse caso, né? E te dar os parabéns pelo seu trabalho e sugerir, né, que você no futuro pesquise um pouco essa coisa da liderança, da experiência disruptiva versus idade. Eu acho que dá alguma coisa interessante aí. Tá? Cristiana, a palavra é sua de volta. Muito obrigado, professor Fialho. Marta, queria falar alguma coisa? Quero sim, quero agradecer ao professor Fialho, professor, suas contribuições, a sua análise crítica em cima do meu trabalho, e vamos olhar o seu parecer e vamos analisar o que é possível acatar ali de sugestões, com certeza serão acatadas. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria só de, já que o professor Fialho citou, ele começa aqui o parecer dele com uma citação de Jung, dizendo: o único objetivo da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Jung, 1989, página 326. Então, o único objetivo da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Muito bonito, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado pelas suas críticas ao trabalho. Isso para a gente é muito importante. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou passar então a palavra ao professor Gregório. A minha citação está na tese da Marta, tá? Eu só colei. Tá. Professor Gregório, está vindo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Ainda não estou vendo aqui a sua imagem. Apareceu. Seja bem-vindo. Então, o senhor, professor, tem 20 minutos para as suas contribuições e arguições. Eu vou sair aqui do campo e bom trabalho para vocês. Então, inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde a todos, né, e agradecer ao professor Cristiano e indiretamente... Professor Gregório, não sei se sou eu, mas o som está muito baixo. Agora melhorou, está excelente. Obrigado. Tá, então, tá. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a ti, Cristiano, pelo convite, né, e indiretamente a Marta, pela participação da banca, né, dar boa tarde aos outros membros da banca. Inicialmente, dizer que essa é a primeira banca que eu participo por esse método, e, por mim, nenhum aluno meu vai fazer a banca, apesar de eu ter 2 querendo fazer. Tá? Eu acho que perde um ritual. Para mim, a banca é um ritual de passagem. E eu até questionei, Marta, eu acho que te lembra que eu falei por um e-mail, né, se tu precisava mesmo, falei com o Cristiano, entendeu? E eu não sei, eu tenho lá minhas
resistências a esse modelo aqui. Tá? Mas, bom, era necessário, foi feito, então agora vamos ao trabalho em si. Para mim foi um grande desafio o teu trabalho e um aprendizado lendo o teu trabalho. Okay? Eu gostei muito dele, ele está bem escrito, ele está estruturado de uma forma que eu consegui seguir o teu trabalho, e depois eu vou fazer algumas ponderações que são muito arriscadas de eu fazer aqui, considerando que o teu orientador foi o professor Cristiano e a professora Gertrudes, dois orientadores muito cuidadosos nesse aspecto de método, e aqui eu não estou dizendo que o método tem qualquer falha, mas eu diria na forma como eu apresentaria isso. Mas isso eu vou correr esse risco lá na frente. Eu gostei muito do teu capítulo 4, que tu descreve os teus, digamos, vou chamar de dados, né, e aquelas tabelas que tu faz. Né. Eles, sim, podem se parecer cansativos ou, às vezes, repetitivos, mas eu achei eles interessantes. Né. Eu gostei deles, porque eu gosto de ler historinha e ali estava muito bem. Então, eu gostei daquilo. Acho que, às vezes, os dados em si, e um dado desse tipo, ele conta uma história, e é muito legal. Eu gostei muito daquilo. Às vezes a gente aprende muito, observa muito lendo isso. Né? Depois tu partiu para o teu capítulo 5, onde tu fez todo aquele teu conjunto de análises, tá? Muito interessantes as tuas análises. Eu só acredito que foi a professora, talvez eu tenha entendido errado também, a professora Simone colocou, eu não percebi se a professora Cláudia colocou isso, talvez eu tenha entendido errado na colocação da professora Simone, mas eu acho que deveria ter. No final do teu capítulo 5, antes do teu capítulo 6, que até poderia ser resumido, talvez algumas coisas do 6 tu pudesse trazer para o 5, tivesse um so what, entendeu? Que tu amarrasse os elementos do teu trabalho, né, que são aquela questão do próprio, anotei aqui, porque não é uma coisa que eu estou muito familiarizada, né, que são as próprias fases do processo de aprendizagem, a questão do Hogan, tá? E do Mesio, tá? Do processo de aprendizagem em termos em si, né? Que tu amarrasse esses negócios melhor, tivesse um so what daquilo, tá? E talvez emergisse mais alguma coisa que tu identificou, que inclusive a professora Cláudia salientou, que para mim não ficou claro, entendeu? Como eu não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento dessa área, tá? E para mim muitos dos aspectos eram novos, eu tive que ir e voltar para entender, né? Então, aqueles dois aspectos que a professora Cláudia salientou no final, para mim eles não ficaram claros como algo que emergiu da observação tua do trabalho, entendeu? Então, eu acho que isso tinha que ficar mais claro. Para mim não ficou claro. Eu percebia que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia o que era. Quando ela listou, eu até fui procurar aqui depois no texto, tentando achar, fui ver as coisas que eu marquei, tá? E não achei tão claras assim. Tá? Então, se a gente entender que o teu trabalho é um trabalho que permite um aprendizado e, consequentemente, uma reflexão sobre essa questão do aprendizado, da mudança, tá? E depois eu quero voltar a uma frase tua, né, lá no final do teu trabalho, lá nas conclusões, que eu achei muito interessante, mas isso eu vou voltar bem no final da minha fala. Então, eu acredito que isso era uma coisa que tinha que aparecer mais. Inclusive, a professora Simone salientou isso, né, e eu também até anotei num determinado ponto, apesar de parecer, né, quer dizer, aonde está a Marta em determinados momentos. Porque lá naquele teu capítulo 6, que para mim é sempre o capítulo que eu chamaria o capítulo do doutorando, em particular do doutorando, tu ainda traz muito
a questão dos outros autores. Tá? Talvez isso tu pudesse fazer essa reflexão no final do 5, um so what mais depurado, e daí no 6 vir mais, como é que eu vou dizer assim, direta, ó, tá aqui, porque tem alguns momentos que tu é bem assim, ó, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, tá? Tem até tu grifa, tem gente que não gosta de grifado, eu gosto às vezes quando tem uma contribuição, assim, ó, grifou algumas coisas, sabe, ali na página, segunda ou terceira página do teu capítulo 6, tu grifa algumas coisas, entendeu? Então, diz assim, ó, é isso aqui, tá? Então, eu acho que isso é importante, tá? Numa leitura que é uma leitura, num trabalho que tem que ter um conhecimento maior, né? Então, às vezes, no teu posicionamento, tu ajuda a pessoa a se sentir motivada a buscar entender mais o porquê que tu fez aquele posicionamento. Claro que a gente corre o risco de o cara aceitar aquilo como uma verdade, mas daí ele vai te citar e pronto, né? Se era uma mentira que tu mentiu, daí ele vai citar tu, tá? Tô só brincando aqui. Agora eu vou no ponto que eu vou correr o risco, né? Eu não devia correr esse risco, mas eu vou correr esse risco. No teu capítulo 3, tá? Vamos lá nele, tá? Tu tem o 3.1, né? Visão de mundo, tá? Tudo bem, blá blá blá. Visão 3.2, delineamento da pesquisa, blá blá blá. 3.3, coleta de dados, né? Daí tu tem estratégia da coleta de dados, daí tu tem os participantes do estudo, eu às vezes gosto de botar isso lá no final do capítulo 3 ou no começo do capítulo 4, tá? Daí tu tem o processo de entrevista. E aqui na minha visão, tu tem aquilo que eu considero um negócio mais importante num trabalho. Eu posso aqui, depois o Cristiano vai me puxar a orelha num canto, espero que ele seja educado, me puxe a orelha lá num canto sozinho, tá? E tu tenha a sabedoria, tá? De dizer, não, professor, não era bem isso, sabe? Sai pela tangente, tá? Mas eu acho que aqui tu tinha que ter apontado bem os teus instrumentos. O que eu quero dizer com teus instrumentos? Tu tinha que dizer assim, olha, eu vou usar as fases, né, do processo de aprendizagem do Henderson, aquela questão do evento, da reflexão crítica, da nova perspectiva, da integração para o indivíduo da nova perspectiva. Eu vou usar o Hogan com visão do mundo, self, epistemologia, ontologia, blá, blá, blá. Vou usar o Mezirow com aqueles aspectos dele, eu não vou buscar lá, que eu não quis anotar agora aqui, tá? Certo? Eu acho que ali tu já tinha que ter usado, já tinha que ter apontado isso, certo? Como os elementos que guiariam o teu trabalho, entende? Eu não vou entrar num mérito que eu gosto sempre. Por que tu escolheu o Henderson? Por que tu escolheu o Hogan? Por que tu escolheu? Não vou entrar nesse, mas são esses caras. Eu acho que tu poderia, não vou dizer deveria, porque isso é uma coisa que tu vai ter que conversar com o Cristiano, tu tem que pensar, ou pode ser que eu esteja dizendo alguma coisa que nesse tipo de trabalho não esteja adequado. Mas eu apresentaria lá no capítulo 3, claramente, esses são os elementos que guiam o teu trabalho nos diferentes aspectos dele. Tá me entendendo? Então, o cara, quando pega, ele, então é isso aqui. É isso aqui, isso aqui. Porque eles estão lá na literatura, na revisão de literatura, mas eles poderiam ser apontados e assim, ó, eles são os meus faróis, eles são os meus guias no meu trabalho. Tá? Eu acho que, o meu entendimento, isso facilitaria, tá, a própria leitura do capítulo 5. Tá? Essa é, talvez, junto com o fato de tu aparecer mais, trazer algumas coisas para o 5 e aparecer mais no 6, assim, marcando a tua contribuição, seriam os aspectos que eu teria como contribuição e sugestão para o teu trabalho, para ser um trabalho, digamos assim,
para quem não é tanto alguém que está pesquisando nessa área, ou está começando a pesquisar nessa área, ou está querendo ler nessa área, conseguisse captar mais facilmente, entender mais facilmente a tua mensagem e os teus aspectos, tá? Mas quero voltar também de novo a um ponto. A tua revisão bibliográfica estava legal, estava muito boa, quer dizer, tu escreve bem, tá? E por último, tá? Eu queria só o que eu queria chamar a atenção, que eu achei super legal, tá? Talvez seja dessa linha, né? Que vocês trabalham, né? Dessa questão da perspectiva transformadora, se assim posso dizer, mas eu acho que se é ou não eu acho que eu daqui a pouco estou ali. Eu gosto de ter umas coisas que eu não conhecia, mas isso aqui eu concordo, isso aqui eu já pensava assim, nunca escrevi nada assim, mas é isso aqui mesmo, tá? Ou eu falo às vezes. Tem um parágrafo que diz assim, muito interessante, que é na página 263, que seria o segundo, na verdade é o segundo parágrafo mesmo, tá? Que tu diz assim, achou? Lá no final. É o último? Não, é o segundo parágrafo. No entanto, Sim. eu acredito que esse para mim é um dos pontos assim que eu adorei do teu trabalho, assim. No entanto, para isto não basta apenas promover a aprendizagem. É preciso, sobretudo, desaprender, abandonar hábitos mentais e transformar premissas subjacentes de criação de significado. Daí diz, como observei nesse estudo, esse tipo de aprendizagem amplia a abertura de opções de ação que se alinham às complexidades enfrentadas pelos líderes contemporâneos, né? Então, é aquela história de a gente quebrar os nossos modelos mentais. Então, o que está dizendo aqui, assim, se eu não quebrar os meus modelos mentais, se eu não conseguir desaprender, tá? E o que a gente chama agora, bem na linha de processos, que é a linha que eu trabalho muito, quer dizer, um novo processo, ele só emerge, ele só existe no momento que eu pego e cancelo, deleto, jogo fora, abandono, queimo, derreto o processo antigo, tá? Então, esse processo de transformação e de aprendizagem me lembra muito na época que eu estava começando a trabalhar a gestão do conhecimento e aprendizagem com o Neri, junto com o Neri, né? E o Neri falava tanto em aprendizagem, em gestão do conhecimento, eu dizia para ele, tá, mas isso aqui, ele me chamava da velha economia e eu dizia que ele era o novo, né? E que eu dizia assim, mas eu não tenho uma melhoria contínua, eu não tenho uma melhoria de processo, eu não tenho um gerenciamento de processo, eu não tenho um processo de inovação se eu não queimo coisas antigas, se eu não paro com coisas antigas, né? Então, eu gostei muito de ler isso e toda a leitura do teu trabalho, né, com todas aquelas colocações, tá, dos entrevistados e os desafios deles, né, são retratos de profissionais que no dia a dia buscam transformar os seus processos, transformar o seu modo de operar e nessa transformação, nessa mudança do seu modo de operar, eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo e se tornando mais competitivos, né? Então, eu queria te dar parabéns pelo teu trabalho, né? E inclusive, eu não sei se vai acontecer, se aconteceu, né? Eu preferia estar lá no auditório, vocês não quiseram, né? Porque eu ia levar metade do NGS para assistir a tua apresentação, né? E eu tenho certeza que a tua apresentação ao vivo teria sido muito melhor que essa apresentação, que ficou uma apresentação fria, sem ver a emoção, sem ver a força da Marta na defesa da sua tese. Então, desculpe, de novo, não é uma crítica ao teu trabalho, mas é uma crítica a esse método que, neste momento, infelizmente, é o único que nós temos para defender o teu trabalho. Meus parabéns pelo trabalho que eu li aqui, tá? E pela apresentação, bom, a apresentação foi limitada pela condição técnica que nós tivemos, tá? Obrigado, tá? Obrigado de novo, Cristiano, pela oportunidade de ler um bom trabalho. Professor Gregório, muito obrigado.
pelas contribuições. Marta, tem algo a falar? Professor Grego, muitíssimo obrigado pelo seu olhar no meu trabalho. Com certeza nós vamos melhorar, né, ainda mais com suas contribuições, e eu agradeço de coração. Ok. Obrigado, Gregório, então, pelas suas contribuições. Vamos levá-las em consideração. E pelo que eu entendi, a sua ideia de colocar ali um framework analítico no capítulo 3, deixar isso mais claro, eu acho que é uma boa ideia. Excelente. Correu o risco e saiu bem no risco. Parabéns. Tudo de bom. Bem, pessoal, antes de a gente passar para a próxima etapa da defesa, que é a etapa da deliberação da banca, eu gostaria de falar algumas coisas. Eu acho que as contribuições foram extremamente ricas, né? Eu vou conversar com a Marta depois para a gente trabalhar essas contribuições, para a gente incorporar essas contribuições no trabalho. Eu acho que o trabalho da Marta, também concordo com a banca, ficou um trabalho excelente. O trabalho da Marta, como ela mesma falou, foi em alguns momentos muito difícil, porque trabalhar com diretores, donos de empresas de base tecnológica não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes a Marta estava com a entrevista marcada, e eu, aí, Marta, como é que tá? Tá marcada, depois de amanhã eu estou indo para a entrevista. Aí, no outro dia, ela ligava, dizendo, ele não quer mais me dar entrevista. Então, foi esse aspecto aí foi bastante difícil, mas eu acho que a Marta conseguiu realmente fazer um bom trabalho. Tem algumas questões que foram colocadas que eu acho extremamente importantes, principalmente eu acho que a gente tem de valorizar as contribuições da Marta, eu concordo com todos os professores que fizeram essa colocação, deixar mais claro o que é da Marta e o que é dos outros. Eu acho que isso vai valorizar bastante o trabalho e, sem dúvida nenhuma, é um trabalho de referência. Aquela contribuição também, que eu acho que foi a professora Cláudia, que colocou a ideia de melhorar as sugestões de novas pesquisas, né, de fundamentar melhor, eu acho que também é importante, não só para quem vai ler, mas até para a gente, Marta, né, para a gente poder pensar um pouco melhor o que é que vem agora, e agora. Né? A questão do so what, lá do professor Gregório, eu acho que também é importante. Vamos ver como é que a gente consegue anexar isso aí. Né? Eu acho que a gente vai ter de trabalhar. Realmente é uma coisa que me passou, depois eu percebi aqui, quando a professora Simone e a professora Cláudia falaram a respeito daquela questão lá da história de vida. Na verdade, eu acho que quando a Marta falou em história de vida, estava pensando de história da vida das pessoas na história oral. Eu acho que a gente vai ter de dar uma corrigida nisso aí também. Ficou meio dúbio, ficou dúbio. Eu concordo em gênero, grau, em número. Eu acho que isso vai ser importante. Né? Finalmente, uma questão que é importante e não deu para trabalhar, mas eu acho que no futuro vai poder trabalhar, essa questão do contexto, né? Ou seja, a aprendizagem no contexto. Eu acho e essa é uma questão que hoje muitos autores, principalmente os autores como a Crevani, vem trabalhando muito essa questão da aprendizagem no contexto, ou seja, como é que a aprendizagem ocorre em determinados contextos. O pessoal está trabalhando com leadership as practice, né, a liderança como prática, tem enfatizado muito essa questão do contexto. Tem uma tese que eu estou orientando agora, que é justamente sobre liderança como prática nos tribunais regionais eleitorais, ou melhor, no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e ali a gente está vendo muito claramente a importância do contexto nos processos de liderança. Então, eu gostaria de todo o coração aqui publicamente
de agradecer aos membros da banca, um agradecimento muito especial à professora Solange, que está aqui conosco, que foi uma orientadora externa implacável, sempre presente, a professora Gertrudes Dandolini, que foi a orientadora interna. A Marta foi privilegiada nesse sentido, porque ela teve duas orientadoras fantásticas, uma interna e a outra externa. Então, muito obrigado às professoras Gertrude e Solange pelas contribuições, não só contribuições acadêmicas, mas contribuições também psicológicas, no sentido de apaziguar aqueles momentos de tensão. Isso aí é muito importante. Então, obrigado. Agora nós temos de passar, os membros da banca, a gente vai ter de sair aqui desse ambiente e ir para aquele ambiente do WhatsApp, que foi criado hoje. É um negócio... Fala, professor Gregório. Não tô te ouvindo. Eu acho que a gente não precisa sair, a gente só precisa deixar no mudo, é isso que tu quis dizer, né? Porque se a gente sair depois para voltar, vai ser aquela briga. Não, aí que eu digo assim, sair, deixar no mudo e ir para o WhatsApp, ok? Porque aqui a gente não tem como discutir. Né? Eu vou ainda falar uma coisa aqui, eu estou entrando aqui também no WhatsApp. O que a gente basicamente vai ter de ver agora é essa questão da ata, né? Porque na ata a gente pode aprovar por 30 dias, 60 dias ou não aprovar. Então, essa questão é uma questão central, se a gente aprova ou não aprova a tese, ok? Então, eu estou saindo aqui e indo para o WhatsApp. Pessoal, eu agradeço a todos, muito obrigado pela compreensão. Né? Eu sei que para alguns, para mim também não é muito adequado esse método, às vezes é chato, mas eu acho que a gente conseguiu superar aqui as nossas dificuldades. Eu gostaria, então, de ler a ata desse evento, né? Para a gente poder finalizar a nossa sessão. Então, ata número 7 de 2020, da sessão pública de apresentação e defesa de tese.
aos 8 dias do mês de abril de 2020, às 14h00, por meio de videoconferência, conforme portaria normativa número 2/2020 PROPG, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa de tese de doutorado de Marta Inês Caldarte de Mello, como requisito final para obtenção do título de doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, de acordo com a portaria número 24/2020 SECOGEGC, ou seja, Secretaria do EGC, CTC. A doutoranda tem orientação do professor Cristiano José Castro Almeida Cunha, doutor, e co-orientação da professora Gertrudes Aparecida Dandolini, doutora, e professora Solange Maria da Silva, doutora. A banca foi composta pelos seguintes membros: professor Cristiano José Castro Almeida Cunha, doutor, orientador, moderador; professor Gregório Jean Varvax Rados, doutora; e professora Cláudia Simone Antonello, doutora, sob a presidência do primeiro. A tese tem como título Desenvolvimento de líderes de empresas de base tecnológica, uma perspectiva transformadora. Após a explanação, foi a doutoranda arguída pelos professores da banca e, em decorrência, a tese foi aprovada com modificações de aperfeiçoamento na versão final do trabalho, apresentado na defesa, de acordo com o livro de requisitos. Tem, então, a doutoranda 60 dias para a entrega do trabalho. Então, Marta, parabéns, você é a doutora mais recente do EGC. Obrigada a todos, obrigada mesmo. Muito obrigado, Marta, foi um prazer muito grande trabalhar contigo, aliás, está sendo um prazer muito grande, né? Certamente vamos fazer muito mais coisas juntos. Eu agradeço de todo o coração aos membros da banca. É importante para os membros da banca que alguns entregaram já um parecer. Obrigado, professor Simone. Um parecer substancioso, né? Outros entregaram apenas um parecer para resolver o nosso problema de hoje. Então, eu gostaria que até segunda-feira da próxima semana os professores mandassem o parecer final, aqueles que já mandaram, tudo bem, os que acham que devem enviar um parecer mais substancioso, que enviem até segunda-feira, porque eu acho muito importante, até para a Marta poder fazer as correções e a gente poder conversar sobre o que é que vai ser feito finalmente do trabalho, ok? Para os professores do programa, eu vou enviar os documentos para serem assinados digitalmente e retornados para mim, ok? Então, muito obrigado a todos. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Parabéns, Marta. Obrigada. Um abraço. Posso falar? Professora Cláudia. Parabéns. Obrigada, professor Cristiano. Obrigada, professora Gertrudes e a toda a banca. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Marta, pelo trabalho. Ele realmente vai ser uma referência, um trabalho muito bem escrito, muito gostoso de ler. E, como eu já te falei, já recomendei ele para vários alunos para a leitura. Então, parabéns pelo teu trabalho e sucesso daqui para frente. Obrigada a todos também pela participação, obrigado ao professor Cristiano pelo convite de orientar esse trabalho maravilhoso, a doutora Solange e a todos os membros da banca pelas contribuições que foram bastante valiosas, com certeza. O prazer foi meu, professora. Muito obrigado. Professora Cláudia, por favor. Não, eu só queria parabenizar a Marta, ao orientador, as orientadoras, e talvez destacar que assim, a gente está virtualmente e o trabalho da Marta, se nós formos pensar, quantos bilhões de pessoas estão nesse momento mudando a sua consciência, inclusive os empresários dentro desse contexto de pandemia. Então, mais um motivo para se dar mais atenção a essa questão de uma mudança de consciência, principalmente para os líderes das organizações, instituições, setor público, privado, que é onde a gente tem visto, alguns têm falhado muito nessa questão da pandemia, né? Então, queria trazer isso para uma reflexão também, ok? Obrigada pelo convite. Professora, certamente vamos voltar a conversar, vamos trabalhar juntos aí com o pessoal da URGS
Né? Tem muita coisa para a gente fazer. Muito obrigado. Então, mais alguém gostaria? Então, pessoal, muito obrigado a todos e, declaro, então, encerrada a nossa sessão. Boa semana para todos e se cuidem. Professor Flávio. Tchau. Beijos. Prazer em vê-la, professora Cláudia. Tchau.